Naquela noite em que a lua parecia uma lâmina de prata escondida por trás das nuvens, a pequena igreja tinha cheiro de madeira molhada e vela queimada. Clara entrou sem barulho, como quem pede licença ao próprio coração. Trazia nos olhos a inquietação de quem pressente que Deus está dizendo algo, mas sussurra por dentro para não assustar. Sentou-se no último banco e deixou que o silêncio lhe fizesse perguntas. Foi então que percebeu, quase como se uma mão antiga folheasse um caderno, que certos sinais tinham acompanhado sua história sem que ela tivesse nome para eles. Um pressentimento que a salvava de caminhos tortos, uma força mansa que lhe permitia perdoar o que parecia imperdoável, uma alegria discreta que resistia às estações, um pudor sagrado diante da própria dor, um gosto de altar que a fazia transformar cozinha em capela, um modo de amar que não pedia palco, mas presença. Santa Catarina fala comigo, sussurrou. E a santa, artista e mestra de almas, começou a revelar, não com barulho, mas com luz, os 6 sinais ocultos das mulheres com alto poder espiritual. Sinais que o mundo chama de intuição, força, resiliência, mas que na gramática do céu tem outra ordem: vigilância delicada, obediência à verdade, caridade que organiza a casa interior, amizade com a cruz, pureza de intenção, e alegria que repara. Clara respirou. A noite parecia mais clara por dentro do que fora, e ela compreendeu que o Espírito Santo, quando encontra uma mulher assim, acende na terra um lampadário que não se apaga. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. E Santa Catarina começou. O primeiro sinal é uma vigilância delicada que enxerga sem acusar. Não é paranoia nem controle, é um ver que nasce da oração. A mulher espiritualmente forte percebe correntes de orgulho e de tristeza circulando no ambiente como quem ouve uma música ao fundo, e não dança no ritmo errado. Vigia os pensamentos que se aproximam pedindo hospedagem, não cede a fofocas interiores, desarma comparações antes que criem raízes. É vigilante sobre si mesma com uma doçura firme. Isto me aproxima do Cristo ou me ensina a negociar com a mentira? Em Catarina, essa vigilância é a arma das 7 armas espirituais que ela aconselha, mas não é espada que fere, é lâmpada que protege. A mulher que vigia com Deus não suspeita de todos, ao contrário, supõe o bem até prova contrária, porém não entrega o coração como se fosse praça pública. Aprende a ler as intenções de dentro com o critério do Evangelho. Se o pensamento grita urgência e espetáculo, não é de Deus. Se convida à entrega e à paz, é sinal de caminho. Clara recordou quantas vezes, por não vigiar, entregou sua paz a quem não sabia guardá-la. Prometeu, então, o exercício, antes de toda decisão. 1 minuto de silêncio com a jaculatória de Catarina, Cristos meus, como senha para abrir a porta certa. O segundo sinal é a obediência à verdade que não negocia a própria consciência. Não é obrigar por estar certa, é o repouso de quem alinha o coração à vontade de Deus e por isso não se vende por conveniências. A mulher com alto poder espiritual sabe dizer sim, quando o amor pede corpo, e não quando a verdade seria ferida. Às vezes esse não custa, um elogio que se perde, uma oportunidade que se adia, um grupo de amigas que estranha, mas a consciência permanece limpa e isso põe ordem na casa interior. Catarina, que escreveu às irmãs com vigor maternal, ensinava: obedece à luz que já tens, e a luz que te falta chegará. A mulher com obediência à verdade reza antes de falar, pergunta ao Cristo crucificado se aquela palavra edifica, recua do palco quando a vaidade pede plateia, e, ao mesmo tempo não usa a verdade como pedra, usa-a como fermento que faz crescer. Clara sorriu, lembrando-se de quando calou uma frase que teria humilhado alguém. Naquela noite dormiu como quem descansa em travesseiro de altar. O terceiro sinal é a caridade que organiza a casa interior e, por transbordo, organiza a casa de fora. Não é perfeccionismo, é liturgia. A mulher que ama em Deus sabe que a ordem, quando possível, é serviço à paz, uma mesa limpa para acolher,
um prato quente para curar, uma palavra simples que fecha feridas. Catarina, artista, intuía que a beleza humilde catequiza. Uma flor num copo ensina o coração a contemplar, uma toalha aos domingos faz da sala um cenáculo, uma vela acesa faz do quarto um pequeno sacrário onde a ansiedade perde voz. A caridade que organiza não é mania de controle, é obediência ao Deus que quis nascer numa casa e morar numa mesa. Quando essa mulher chega, as pessoas respiram melhor. Quando fala, as culpas inúteis perdem o microfone. Quando pede, ninguém se sente usado, apenas convidado. Clara anotou que já praticava sem dar nome. Quando arrumo a mesa, rezo uma Ave Maria. Quando varro o chão, peço que Deus varra meu orgulho. Quando cozinho, ofereço uma porção para quem está só. E compreendeu que aquilo que a cansava quando fazia para dar conta, a renovava quando fazia para amar. O quarto sinal é a amizade com a cruz sem melodrama. Não é procurar sofrimento, mas não fugir dele quando a fidelidade pede. A mulher espiritualmente forte não transforma a dor em medalha, nem em desculpa. Ela a oferece, a distribui, a converte em pão de paciência e água de compaixão. Catarina, cuja vida foi tecido de renúncias alegres, ensinava a olhar para a paixão como espelho. Quem contempla a cruz aprende a suportar sem endurecer, a chorar sem azedar, a corrigir sem ferir. Por isso essa mulher não lança suas dores na mesa pedindo atenção compulsiva, coloca-as no altar e recebe de volta a missão, um telefonema que reconcilia, um perdão que liberta, uma visita silenciosa que sustenta. E se às vezes o coração é levado ao deserto, ela não se declara abandonada, abre o salmo, conversa com Deus, pede às almas do purgatório que rezem com ela, e aguarda. O deserto respeita quem não cede ao teatro do desespero. Clara lembrou da noite em que, ao invés de publicar sua tristeza, acendeu uma vela e ofereceu a missa pelos seus mortos, e a casa amanheceu outra. O quinto sinal é a pureza de intenção. Fazer o bem pelo bem, não por aplauso. Essa pureza não é ingenuidade, é disciplina. A mulher que ama com intenção limpa não usa caridade como vitrine, nem oração como senha de pertencimento. Guarda o segredo do rei. Reza no quarto. Quando precisa rezar em público, reza como quem fala com alguém, não como quem performa. Ajuda de modo que a dignidade do outro permaneça de pé, pede perdão sem discurso, agradece sem contabilidade, desaparece quando se torna obstáculo. Catarina tinha um brilho que não feria os olhos, sua arte e sua santidade apontavam além dela. A pureza de intenção faz isso com uma alma, torna-a seta para Deus. Clara mordeu o lábio. Quantas vezes sua ajuda vinha com fatura emocional? Decidiu aprender o anonimato. Senhor, que eu seja canal, não poço de vaidade. O sexto sinal é a alegria que repara. Não é euforia, nem risos que tapam abismos. É uma alegria mansa que, como óleo perfumado, penetra rachaduras e as torna menos ásperas. É fruto do espírito e se parece com a leveza que a casa sente quando alguém chega trazendo paz, não opinião, quando canta baixinho enquanto trabalha, quando diz obrigada, com a voz inteira, quando transforma um tropeço em oportunidade de rir de si mesma com humildade. Essa alegria repara porque não exige do mundo que a confirme, nasce de um poço que não seca. Eucaristia, palavra, confissão honesta, silêncio obediente. Catarina sabia, alegria é flor de raiz profunda. Por isso as mulheres com alto poder espiritual são, muitas vezes, as que aprenderam a florescer à sombra, regadas por lágrimas e hinos. Clara entendeu seu próprio jeito de ser, eu não explodo de alegria, eu aqueço. E isso bastava. Agora Catarina enrola esses 6 fios num só cordão: vigilância, obediência, caridade ordenadora, amizade com a cruz, pureza de intenção e alegria reparadora. Juntos eles formam uma psicologia feminina temperada no Evangelho, uma inteligência do coração que discerne, um corpo que serve, uma boca que abençoa, um olhar que vê sem invadir, um tempo que se oferece. E porque a santidade tem pés na terra, a santa dá práticas. Pela manhã,
3 respirações lentas com Cristos meus antes da primeira tarefa, uma intenção clara, por quem vou oferecer. Ao meio-dia, um copo de água bebido com gratidão. No meio da tarde, um silêncio de 3 minutos para vigiar pensamentos. À noite, 3 linhas no caderno. Uma gratidão, uma ferida entregue, uma caridade possível para amanhã. Se vier vaidade travestida de boa ação, responder com o anonimato. Se vier tristeza de comparação, repetir: o Senhor é meu pastor. Se vier cansaço, pedir à Mãe do Céu que prepare a mesa, e sempre que puder, oferecer missa pelas almas do purgatório, porque quem acende luzes invisíveis recebe de volta consolações que não se explicam. No caminho de casa, Clara pensou em mulheres que conhecia e que traziam esses sinais sem placa. A tia que nunca faltou a um enfermo, a colega que não faz barulho e mantém o clima do trabalho respirável, a vizinha pobre que reparte sopa com leveza, a amiga que perdoa e não repete humilhações, a mãe que canta a casa em vez de gritar, a viúva que adora em silêncio e sustenta filhos e netos com bênçãos que ninguém vê. Mulheres com alto poder espiritual não precisam que o mundo lhes dê nome, o céu já o escreveu. E é bonito ver como, quando elas aparecem, as coisas se consertam por dentro. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E porque o Senhor gosta de concretudes, Catarina nos oferece um caminho de 7 dias para acender ou fortalecer esses sinais. Dia 1. Vigiar a língua, nenhuma palavra que diminua alguém, se escorregar, refazer o bem com um elogio sincero. Dia 2. Obedecer à verdade, uma escolha difícil em favor da consciência, recusar uma fofoca, devolver um troco, corrigir uma injustiça doméstica com doçura. Dia 3. Ordenar a casa, arrumar uma mesa e consagrá-la como altar do cotidiano. Dia 4. Abraçar a cruz, aceitar com paciência uma contrariedade e colocá-la na missa. Dia 5. Purificar a intenção, fazer um bem sem que ninguém saiba, nem a melhor amiga. Dia 6. Alegrar, cozinhar algo simples para partilhar, cantar um hino antigo, escrever um bilhete de gratidão. Dia 7. Descanso obediente, proteger uma hora de silêncio com a palavra. Quem fizer esse itinerário com fé reeducará o coração para o dom, e o dom, quando encontra casa, chama outros dons. Clara voltou para o quarto, acendeu uma vela, escreveu 3 nomes de mulheres por quem queria interceder, e com a doçura firme de quem aprendeu a direção, rezou: Santa Catarina, ensina-nos a ser mulheres de lâmpada acesa. À janela, a lua saiu da nuvem como quem confirma promessas. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor do coração feminino, eu te entrego as mulheres que amamos e admiro. Acende nelas e em nós a vigilância mansa, a obediência alegre, a caridade ordenadora, a amizade com a cruz, a pureza de intenção e a alegria que repara. Dá-nos a graça de transformar a casa em altar, a rotina em oração, a dor em serviço, o silêncio em presença. Que Santa Catarina de Bolonha nos conduza pela mão, ensinando-nos a pintar as paredes do cotidiano com as cores do céu. Recebe, Senhor, as almas do purgatório por quem oferecemos este caminho, que por sua intercessão, nossas famílias respirem paz. Cristos meus, hoje e sempre. Amém.
Clara começou a dar corpo ao que ouvirá naquela noite. Decidiu viver uma semana inteira deixando que cada um dos 6 sinais fosse não apenas ideia, mas gesto visível, carne e rotina. A segunda-feira seria o dia da vigilância delicada. Acordou mais cedo, bebeu água devagar, e antes de destravar o celular, acendeu a vela do criado mudo e murmurou Cristos meus, como quem certifica a direção do coração. Em vez de checar mensagens, abriu o caderno e fez um pequeno mapa para reconhecer as trilhas por onde sua atenção costumava se perder. Comparação nas redes, respostas apressadas, uma fofoca travestida de apenas informação, o hábito de preencher o silêncio com ansiedade. Escreveu ao lado um antídoto para cada trilha. Comparação, bênção silenciosa pela pessoa, resposta apressada, 3 respirações antes de enviar, fofoca, elogio honesto e mudança de assunto, ansiedade, um salmo lido em voz baixa. Ao sair de casa, percebeu como a mente queria precipitar-se no piloto automático. Quando a urgência gritava, ela lembrava-se de Catarina. Vigia, mas com doçura, luz de lamparina, não serene. No trabalho, alguém provocou uma conversa venenosa. Clara sorriu e, sem superioridade, disse: eu tenho tentado treinar ver o bem. Posso te contar uma coisa bonita que ela fez semana passada? A fofoca desarmou. No ônibus de volta, um pensamento insistia que sua vida estava atrasada. Ela respondeu escrevendo 3 linhas de gratidão. O pão de hoje, um abraço, um e-mail com paz. Quando deitou, sentiu a leveza de quem tirou o lixo antes que a casa cheirasse. A vigilância descobriu, não cansa quando está a serviço do amor. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Na terça, prometeu a si mesma obediência à verdade que não negocia. Tinha pela frente uma reunião em que quase sempre cedia a pequenas acomodações por medo de desagradar. Fez uma oração breve diante do espelho: Senhor, dá-me a graça de ser inteira sem ser dura. Na pauta, um atalho prático que feriria a justiça de um colega mais novo. O coração tremeu. A velha vontade de dizer, tanto faz, cutucou. Clara respirou, recordou a paixão, e disse um não manso, propondo um caminho correto, ainda que mais demorado. Houve silêncio constrangido e um olhar torto. Ela não se explicou demais, apenas sustentou a verdade com serenidade. Na hora do almoço, foi ao sacrário e ofereceu aquele pequeno custo. Obediência é repouso, escreveu no caderno. À tarde, recebeu uma mensagem do colega: obrigado por ter mantido certo. Eu não teria coragem. De noite, enquanto lavava a louça, sentiu alegria limpa, não de ter vencido uma briga, mas de não ter traído o próprio altar. Em seguida, escreveu um bilhete de reconciliação que vinha adiando com uma prima, pediu desculpas por palavras ásperas de meses atrás e prometeu recomeço. Verdade e ternura podem morar na mesma frase. Clara experimentou que quando a consciência dorme macia, o corpo descansa melhor. Quarta-feira foi dedicada à caridade que organiza a casa interior e, por transbordo, a de fora. Ao acordar, Clara arrumou a mesa com um cuidado que não fazia havia tempos. Toalha simples, um copo com flores amarelas, um pão cortado com capricho. Mesa é catequese, lembrou, pensando em Catarina pintando com sobriedade as paredes do convento enquanto arrumava almas. Convidou discretamente uma vizinha idosa para o café e escutou suas histórias como quem segura um vaso frágil. Mais tarde, organizou a agenda com honestidade. Retirou um compromisso que só alimentava ansiedade e incluiu meia hora de leitura de um salmo. À noite, abriu a janela, deixou o vento entrar, e fez um exame de entulho: o que no meu quarto, no meu celular, na minha linguagem, está ocupando espaço sem servir ao amor? Esvaziou uma gaveta, desinstalou um aplicativo que sugava tempo e inveja, e escreveu 3 expressões que usaria menos: eu não dou conta, ninguém me entende, deixa pra lá. Substituindo por 3 que abriam o coração: posso tentar com calma, vou explicar com carinho, vale a pena cuidar. A ordem humilde, percebeu,
Não é mania de perfeição, é hospitalidade para Deus. A quinta foi o dia da amizade com a cruz, sem cena, sem autopiedade. Clara sabia que enfrentaria uma contrariedade, um exame médico adiado de novo. A primeira vontade era reclamar e preencher a mente com catástrofes. Treinada pela semana, decidiu oferecer. Acendeu uma vela, escreveu os nomes de 3 pessoas que sofriam mais do que ela, e caminhou até a igreja rezando um terço. No trajeto, transformou a espera em intercessão pelas almas do purgatório, como aprenderá com os santos. Ao voltar, preparou uma sopa e levou a uma mãe cansada do prédio. Descobriu um segredo que os amigos de Deus repetem: quando transformamos a dor em pão para o outro, o coração muda de temperatura. E quando se deitou, não sentiu a euforia de quem resolveu a vida, mas a paz de quem a entregou. A cruz visitada com Cristo não nos enrijece, rende e rende esperança. Na sexta, decidiu purificar a intenção. Fez uma lista de ajudas e serviços que costumava anunciar para recolher aprovação. Riscou-a e escreveu por cima: segredo do rei. A intenção limpa aprende o anonimato não por medo, mas por reverência. Na prática, Clara viu como foi libertador ajudar sem relatar. Pagou, em silêncio, a pequena dívida de alguém, limpou a cozinha do escritório sem dizer que foi ela, enviou flores para uma enferma com cartão sem nome, e ofereceu uma missa pelas intenções de uma pessoa que a havia ferido. Ao longo do dia, notou que o coração já não precisava tanto de comprovantes de bondade. Quando a mão direita esquece o que a esquerda fez, anotou sorrindo: o céu lembra, e é suficiente. O sábado foi reservado para a alegria que repara. Não era festa cheia de barulho, era um tipo de luz que se acende e vai encontrando rachaduras para aquecer. Comprou frutas simples na feira e fez uma compota para partilhar com 2 famílias. Colocou música suave em casa, e enquanto varria, cantou um hino antigo que ouvirá da avó. A alegria cristã, lembrava Catarina, nasce da adoração. Por isso, antes do almoço, Clara passou meia hora diante do sacrário, onde aprendeu a sorrir por dentro sem precisar razão de fora. À tarde, escreveu bilhetes de gratidão, um para a catequista da paróquia, outro para a enfermeira do posto, outro para a própria mãe, lembrando um gesto velho. À noite, chamou 2 amigas para uma roda de oração breve. Vamos agradecer e pedir luz, sem drama, com verdade. Oraram, riram discretamente de si mesmas quando confessaram pequenos vexames, e foram dormir menos duras, mais leves. A alegria que repara não grita, ela torna a casa respirável. No domingo, Clara amarrou 6 fios num cordão praticável, tal como Catarina faria. Missa de manhã, almoço simples com a família, visita breve a um túmulo esquecido no cemitério, onde rezou pelas almas com quem um dia espera cantar. Meia hora de silêncio com a palavra, e no fim da tarde, um telefonema difícil, pedido de perdão que libertou um corredor de casa onde a luz não entrava. À noite, um pequeno exame de consciência com as 7 armas da santa, para que os 6 sinais não virassem fogos de artifício de semana única. Vigilância, onde distraí minha alma. Desconfiança de si, onde me enganei com desculpas bonitas. Confiança, onde confiei menos do que deveria. Memória da paixão. O que ofereci que me custou? Oração contínua. Quantas vezes respirei teu nome? Sacramentos. Quando vou confessar aquilo que ficou? Perseverança. O que recomeçarei amanhã sem fazer? Barulho. Escreveu ao lado compromissos mínimos e possíveis. A santidade não é uma performance, recordou-se, é fidelidade a passos pequenos. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Com o passar das semanas, os 6 sinais começaram a aparecer com clareza em outras mulheres à sua volta, e Clara passou a reconhecê-los como quem vê constelações no céu. A professora que silenciava fofocas com um "vamos rezar por ela então?", a vizinha que transformava a fila de posto de saúde em corrente de intercessão, a empreendedora que preferia perder lucro a ferir a justiça,
a adolescente que escolheu vestir-se com dignidade não por medo, mas por amor, a viúva que substituiu novelas por salmos e foi se tornando a avó da rua. Clara anotava histórias não para publicar, mas para sustentar-se nelas quando a tentação da vaidade ou do cansaço soprava. E para que esses sinais se enraizassem, criou para si um caderno de lâmpadas toda noite, 3 linhas, vigiei e encontrei, obedeci e custou. Organizei e a casa respirou quando abracei a cruz hoje assim, purifiquei a intenção quando levei alegria para ao lado o nome de uma alma do purgatório por quem ofereceria a fidelidade do dia. Descobriu com espanto grato que a intercessão pelos mortos cura feridas dos vivos. As memórias pesadas começaram a encaixar-se em molduras de misericórdia. Houve, claro, tropeços. Numa segunda, cansada, entregou-se a uma maratona de comparação nas redes. O coração escureceu. Em vez de se culpar, aplicou o remédio. Desligou o aparelho, rezou um salmo, lavou o rosto, escreveu um bilhete de gratidão a alguém que havia sido luz. Noutra tarde, disse uma frase dura e viu olhos se apagarem. Voltou, pediu perdão sem rodapé, trouxe um chá, e se comprometeu a vigiar a língua quando a exaustão comandasse. Em um sábado quis organizar a casa do esposo com impaciência, lembrou que caridade que organiza não humilha, pediu desculpas e refez com delicadeza. Em todas as quedas a mesma pedagogia, recomeçar sem drama, como Santa Catarina tantas vezes aconselharia. Para quem lhe pedia um caminho resumido, Clara passou a sugerir um mapa de bolso inspirado na santa. Ao acordar, Cristos meus, e a pergunta, por quem vou oferecer o dia? Ao meio-dia, um copo d'água bebido com gratidão e 1 minuto de vigilância. Que pensamento me visita e que porta ele quer abrir? Às 18 horas, uma avaliação breve. Hoje obedeci à verdade onde? Minha casa serviu a quem? Qual cruz abracei sem teatro? Minha intenção ficou limpa em que gesto? Alegrei quem? E antes de dormir, uma Ave Maria pelas almas do purgatório, entregando Deus o que somente ele viu. No domingo, missa e mesa com flores, ainda que uma única flor em um copo. Esse mapa, repetido com suavidade, foi reorganizando o coração como quem retoca um ícone antigo. No fim de um mês, Clara percebeu que os 6 sinais não a deixavam poderosa no sentido mundano, deixavam-na livre. Livre de pensar que precisa ser notada para ter valor, livre de ceder a qualquer convite por medo de desagradar, livre de fazer caridade para ser vista, livre de dramatizar a cruz, livre de arrumar a casa para parecer perfeita, livre de rir alto quando a alma pede silêncio. Liberdade é outra palavra para o poder espiritual de uma mulher. E porque toda liberdade vem com missão, Clara abraçou 3. Sustentar discretamente uma família do bairro. Animar, uma vez por mês, uma roda de oração com amigas. Sem performances, só palavras, silêncio, um salmo e um pão, e escrever cartas anuais de reconciliação ou gratidão a pessoas que marcaram sua história. Nesses lugares, os 6 sinais se tornaram caminho para outras. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Mestre da mansidão e da força verdadeira, acende em nós, mulheres e homens, os sinais do teu Espírito que Santa Catarina tão bem soube reconhecer. Vigilância que protege sem ferir, obediência que pacifica a consciência, caridade que organiza o lar e a alma, amizade com a cruz que transforma a dor em missão,
pureza de intenção que busca o teu rosto, alegria que repara gretas e consola corações. Dá-nos a coragem de escolher o altar e não o palco, a fidelidade do pequeno, a beleza humilde que te aponta. Recebe, Senhor, as almas do purgatório por quem oferecemos cada passo, e por sua intercessão visita nossas casas com paz que permanece. Cristos meus, hoje e sempre. Amém. Clara recebeu, numa tarde chuvosa, uma mensagem curta de uma jovem da paróquia. Eu queria ter esses sinais, mas me sinto fraca, ansiosa, às vezes com raiva, às vezes cansada demais. Isso é para mim? Ela leu, respirou e respondeu com a doçura firme que vinha aprendendo com Santa Catarina. É para você, é para mim, é para todos os que têm sede. Os sinais não nascem prontos, são sementes que Deus rega na rotina. E para não deixar a amiga sem chão, escreveu um roteiro de resgate para dias difíceis, quando tudo parece pesado. Primeiro, interromper o barulho, desligar telas. Abrir a janela, beber um copo d'água devagar. Segundo, acender uma vela e dizer Cristos meus 3 vezes, como quem reconduz a alma ao eixo. Terceiro, escolher apenas um dos 6 sinais para viver na próxima hora, por exemplo, vigiar sem julgar, ou alegrar alguém com um gesto pequeno. Quarto, se a dor latejar, colocá-la aos pés da cruz e pedir às almas do purgatório que rezem junto. Quinto, fazer uma caridade escondida, um bilhete, uma mensagem, uma ajuda anônima, porque o amor em ação reordena o coração. Sexto, agradecer por algo concreto, ainda que mínimo. Sétimo, dormir confiando. A jovem leu e chorou um pouco, daquele choro que lava, e respondeu: vou começar agora. Clara sorriu sozinha na cozinha e sentiu que às vezes, o maior sinal de poder espiritual é a coragem de dar o primeiro passo pequeno. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Para que os 6 sinais não se perdessem no impulso dos começos, Clara montou um guia mensal inspirado no jeito concreto de Santa Catarina. Janeiro. Vigilância delicada, jejum de comparação nas redes por 7 dias. Toda vez que a mente buscar vitrine, transformar em bênção silenciosa por alguém. Fevereiro. Obediência à verdade, fazer uma restituição que ficou pendente, um pedido de perdão, um troco devolvido, uma conversa justa, uma renúncia à fofoca, e sustentá-la com uma missa oferecida. Março. Caridade que organiza, consagrar a mesa do domingo. Toalha simples, flores amarelas, oração breve, um prato partilhado com alguém fora de casa. Abril. Amizade com a cruz, anotar a dor que mais fere e uma vez por semana, oferecer explicitamente por uma pessoa concreta e pelas almas do purgatório, se possível, visitar um doente. Maio. Pureza de intenção, estabelecer um dia do segredo semanal. Todo bem feito nesse dia será entre você e Deus. Praticar agradecer sem contar vantagens. Junho. Alegria que repara, aprender um hino e cantá-lo baixinho enquanto arruma a casa. Preparar algo simples para alguém que atravessa a sombra. Julho a dezembro. Repetir o ciclo, aprofundando, porque santidade é tecedura paciente. E no fim de cada mês, um capítulo de Catarina, meia hora diante do sacrário. 3 linhas no caderno. O que Deus consertou em mim, o que ainda precisa de luz, o próximo passo possível e um envelope de caridade escondida. A pedido de amigas, Clara também criou um exame de consciência feminino e manso para rezar em 6 minutos, um por sinal, um vigilância. Que pensamento hospedei hoje sem checar a procedência? Como posso substituí-lo por verdade? 2. Obediência. Onde negociei minha consciência? Que sim, devo confirmar, que não preciso sustentar. 3. Caridade que organiza. O que desorganizei por pressa? Que gesto concreto devolverá paz à minha casa ou ao meu trabalho? 4. Amizade com a cruz, que dor transformei em pedido, visita, silêncio frutífero. 5. Pureza de intenção. Em qual ajuda busquei vitrine? Como posso reparar dando o crédito a Deus e protegendo a dignidade do outro? 6. Alegria que repara. Quem aqueci hoje?
Se não aqueci, que gesto pequeno posso preparar para amanhã? Esse exame não é martelo, é lamparina, ilumina sem ferir, aponta sem humilhar. No meio do caminho, chegaram histórias que confirmavam o que a santa já sabia. Uma mãe de 3 filhos exausta escreveu: decidi arrumar a mesa do domingo como altar, só isso, e a casa mudou de humor. Uma viúva, troquei novela por salmo e sem perceber, passei a dormir melhor. Uma jovem, pedi perdão à minha irmã por algo antigo, foi como abrir uma janela. Outra, lavei a louça do escritório sem comentar. Minha vontade de aparecer diminuiu e voltei a rir manso. Nenhuma dessas mulheres começou gigante, todas escolheram o pequeno fiel. E é assim que Deus governa, pela fidelidade miúda que repetida vira paisagem de paz. Para as que perguntaram sobre sinais extraordinários, pressentimentos, sonhos, consolações, Clara deixou 2 balizas que Santa Catarina aprovaria. 1. Todo dom verdadeiro conduz à humildade e ao serviço, nunca ao espetáculo. 2. Todo dom deve ser discernido na igreja, direção espiritual, palavras, sacramentos. Obediência mansa. Se uma luz te torna impaciente, vaidosa, agressiva, ou te isola dos sacramentos, desconfia, Deus não divide a casa. Se te torna mais obediente, mais caridosa, mais silenciosamente alegre, é sinal de que o céu acendeu uma vela para você iluminar os outros. E lembra, mesmo que consolações falhem, a amizade com a cruz nunca falha, ali o Espírito te visita sempre. Clara então propôs às amigas uma roda de Catarina mensal, simples e repetível em qualquer bairro, meia hora de silêncio com um salmo, 15 minutos de partilha. Cada uma diz uma gratidão e um pedido, 10 minutos de conselhos práticos, uma dica para vigiar melhor, um jeito de arrumar a mesa, um caminho para reparar uma ferida, 5 minutos finais de intercessão pelas almas do purgatório e pelos ausentes. Sem exposição, sem comparações, sem espetáculo. Em 3 encontros viram frutos discretos, ofensas antigas pacificadas, cozinhas virando cenáculos, meninas aprendendo pudor e coragem, casas respirando. A psicologia da mulher, quando batizada, torna-se arquitetura de paz. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para fechar este roteiro e pôr as coisas no lugar do coração, recolhemos os 6 sinais ocultos numa imagem simples, uma casa à noite com 6 janelas acesas. Na janela 1, a lamparina da vigilância, luz mansa que escolhe o que entra. Na 2, a chave da obediência, a porta trancada para a mentira e aberta para a verdade mesmo quando custa. Na 3, a mesa posta, caridade que organiza e acolhe. Na 4, o crucifixo, amizade com a cruz que transforma a dor em missão. Na 5, a cortina entreaberta, pureza de intenção, o segredo do rei, sem plateia. Na 6, um canto de música, alegria que repara gretas, canto baixo que aquece paredes. Por fora, talvez ninguém note. Por dentro, o céu inteiro reconhece, aqui mora uma mulher forte. E quando a madrugada pesar, lembra, recomeço é a arte preferida de Deus. Basta reacender uma janela, o resto, ele governa com paciência. Agora deixemos que Santa Catarina te conduza em oração. Você pode falar de onde está com o que tem, exatamente assim. Jesus, meu Cristo, Senhor do meu coração, acende em mim a vigilância que protege sem ferir e me ajuda a hospedar apenas pensamentos que vêm de ti. Firma em mim a obediência mansa à verdade, para que eu não troque a consciência por conveniências. Ensina-me a caridade que organiza, que a minha mesa, a minha agenda e a minha linguagem sirvam à paz das pessoas. Faz-me amiga da cruz, que eu não dramatize as dores, mas as transforme em missão. Purifica a minha intenção, para que todo o bem seja teu e preserve a dignidade do outro. Dá-me a alegria que repara, óleo manso que cura rachaduras em casa e na rua. Recebe, Senhor, as almas do purgatório por quem ofereço esta caminhada. Por sua intercessão, visita minha família com tua ordem e tua consolação.
Santa Catarina de Bolonha, mestra da beleza humilde, guia-me no caminho do pequeno fiel. Cristos meus, hoje e sempre. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.